Para concluir o capítulo 4, vamos fazer alguns problemas juntos aqui, ok? Esse início aqui é bem mais simples, dá para nós pegarmos somente a calculadora aqui, manter ela aqui para a gente... Bom, os ímpares que eu tenho a resposta no livro ali, né? Como já foi dito. Então vamos começar, só para a gente relembrar o que foi visto, né? Fazer alguns aqui, não dá para fazer todos, são muitos, tá? Então, só para resgatar o que nós vimos, então aqui no 4.1 qual é o valor, né? Aqui na figura 36A, essa aqui, ele fala qual é o valor da tensão de pico na saída, né? Ok? Na saída é aqui na carga, ok? Se o diodo for ideal, então polarizado diretamente, o ideal é zero, não tem queda nele, né? E o valor médio aqui, só para lembrar, para vocês lembrarem, deixa eu fechar aqui, que aqui na página 114, ó, 114, isso, olha, tem um resumo aqui, né, da maioria das fórmulas, até se familiarizar. Então, né, isso aqui é uma tabela bacana, que são todos assim, quantos diodos usam, o que é a tensão de pico, o que é a tensão média, aqui tá tudo, né, então tá tudo aqui, ok? Então, só para servir como referência, né, para quem está fazendo os exercícios. Então, voltando aqui. Então, ele pede aqui, ó, um diodo ideal. Eu estou com 50 volts. Bom, se eu tenho 50 volts, então, isso é o RMS, certo? É como se fosse já um secundário aqui, já é o RMS. Então, 50, né? Entro, faço raiz vezes raiz de 2, né? Que é para achar a tensão de pico. Ou divide por 0,700, que é raiz de 2 pela metade, também dá o mesmo, mas eu sempre multiplico raiz de 2. Então essa é a tensão de pico. Como não tem essa tensão de pico aqui na fonte, né? Mas como não tem queda, então é a mesma que vai estar aqui. Então essa seria uma das respostas. Ó. O valor médio e o valor corrente contínua é o mesmo na carga, certo? Então, ó, isso aqui é dividido, se você olhar naquela fórmula, eu pego esse valor aqui, eu divido por π, né? Então eu pego π aqui, entro com ele, divido. Então, 22,5, se a gente for olhar o 4.1 lá, né? Vamos lá no 4.1, olha lá, 22,5, os dois valores, RMS e o CC é igual, tá? Então é assim que, vamos pro próximo lá, vamos ver o próximo. O 4.3, aqui qual é o valor da tensão de pico na saída, no mesmo exercício? Na segunda aproximação. Bem, é só fazer, quando eu achei o valor de pico é o mesmo, na carga vai ser 0,7 menos, né? Ok? Então o valor 0,7 menos na carga, né? Então o 0,7 que estava aqui no primeiro na carga, e aí vai ser esse valor aqui dividido por π, que vai dar um pouquinho menor também, né? Só tá 0,7 volts menor. Então simples também, né? Não precisa de muito. Agora o 5 aqui, né? Estão fazendo um ímpar. Se um transformador tiver uma relação de 6:1, qual o valor RMS no seu secundário, né? Claro que você está dizendo que você está sendo alimentado com 120. Ok? Então ele fala, se um transformador tem 6:1 e ele está alimentando com 120, nós vamos ver. Qual o valor RMS da tensão secundário? Beleza, é só dividir por 6 esse valor. A tensão de pico do secundário, né? Então vezes raiz de 2, então aqui não tem segredo. Eu pego 120, que é o primário, ele fala que a relação divide por 6. Isso, o valor 120 é RMS, então isso aqui 20 volts é RMS. Se eu quiser o valor de pico, aí eu preciso fazer vezes raiz de 2, né? 28, certo? E o valor de pico, né? Que ele pede no secundário. Então, vamos ver lá que esse é... Então, 28,3, né? Ok? Agora no 4.9. 4.9. Tá, um transformador. Ok. Olha, um transformador com tomada com derivação central lá, que é a tomada central. A entrada dele é 120. E a relação de 4:1, qual é a tensão RMS na metade superior? Tá, ok.
qual a tensão de pico e qual a tensão na metade superior. Normalmente, quando um transformador tem derivação central, que nem esse aqui, desse tipo aqui, derivação central, quando ele fala a relação aqui, é nos extremos, né? Então, a relação que ele fala na parte, qual do rolamento secundário que ele fala assim, na metade inferior, na metade superior, vai ser metade daquele valor que a gente calcular. Então, se eu pegar 120 RMS e dividir por 4, 120, 4, divide, vai dar 30, né? Isso dá pra fazer de cabeça, 30. Então 30. Então 30 RMS é nos extremos, tá? Então como ele está perguntando as metades, então se eu já dividir por 2 aqui, é 15, né? Ok? RMS é 15 da metade e metade é 15. Ok? Vamos lá. Então, aí com a tensão RMS tá no secundário e com a tensão... Aí com a tensão de pico depois vai ser 15, né? Uma metade para cima é 15, outra metade para baixo também é 15, porque está na metade da derivação central, e vezes raiz de 2 aqui, vezes raiz de 2, vezes, isso aqui é o pico 21, né? Então nós estamos falando do exercício 4,9. Isso, olha lá, 15, aí 21 pico, outra metade é 15 também, que ele fala, certo? Agora o 11, vamos dar uma olhada no 11. O 11, repita aqui, ó, repita o problema anterior, esse aqui, usando a segunda aproximação. Ele fala assim, ó, qual a tensão, aí na figura 38, aqui, ó, ele fala assim, ó, qual é a tensão de pico na saída, se o transformador, aí a tensão média, a tensão, faça um esboço, né, aqui. Então esse aqui, eu acho que eu fiz aqui até um... Então o que ele fala? A relação é 7 para 1, ok? A relação é 7 para 1. Só que no 10 ele usou ideal, mas ele pede agora usar a segunda aproximação, só subtrair 0,7 do que a gente vai fazer. Então eu fiz aqui, eu acho que... Então aqui tá, ó, o exercício está o esboço, 7 para 1. Ele é um retificador onda completa aqui, né, com center tap. Então 7 para 1 vai ser nos extremos, então cada metade aqui vai ter metade do que der dessa relação. Então 120 por 7 é 17,14. Então 17,14, né, vezes raiz de 2, então lá nos extremos do secundário daqui aqui daria 24. Mas eu divido pela metade, então eu tenho na verdade aqui, eu tenho de pico 12,12 cada um, ok? Só que a tensão de saída vai ser 12,12 menos 0,7, 11,42. E a tensão média, como é o cálculo quando é onda completa, assim, é 2 vezes a tensão de saída, né? Aqui, que é essa, que é o menos 0,7, então 2 vezes 11 e pouco, dividido por π vai dar 7,27. Então, se a gente for ver aqui, esse é o exercício, 11,42 que nós vimos lá e 7,26, certo? 11,42 aqui e 7,26, 7,27 aproximação. Então por esse vídeo é só, depois vou dar uma olhada mais quais são os exercícios que mais interessam, a gente já está recapitulando. Agradeço a atenção, obrigado.